Olá, 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 tudo bem? Nós estamos aqui perseverando nesse podcast. Hoje é o podcast de número 14. Vou ser bem breve. E aqui com a gente, a Raíssa de Carvalho. Ela é CEL na Ladrilho, Arquitetura e Construção. Nós temos um tema super interessante para tratar hoje aqui com vocês sobre o ramo da arquitetura que ela resolveu seguir. Eu vou deixar a Raíssa agora à vontade. Raíssa, pode se apresentar para o público que está em casa, que eu tenho certeza que vai ser um excelente podcast hoje. Muito obrigada, Rony Bastos. É um prazer estar aqui participando do podcast. E é isso. Eu vou ficar... Ai, gente, eu vou ficar meio nervosa um pouco. Não, pode ficar tranquila. Tá, vamos lá. Então, eu trabalhei muito tempo, né, com arquitetura para varejo. Né? Sou arquiteta e urbanista formada na UEMA, aqui em São Luís, no Maranhão. Atualmente sou superintendente de projetos na CEMOSP, né? Trabalho na gestão atual da prefeitura. E também tenho a minha empresa, que é a Ladrilho Arquitetura e Construção, que também eu tenho os trabalhos mais voltados para varejo e tem também agora uma variação para arquitetura hospitalar também, que é um outro ramo da arquitetura que eu tenho investido conhecimento nos últimos anos. Também na arquitetura hospitalar. No primeiro podcast que nós fizemos aqui, o podcast de número 1, nós tivemos aqui o Stelmo Salgado, creio que você conhece. Uhum. Ele é da área da engenharia clínica, né? Tá ligada muito aí nessa parte clínicas, hospitais, né, e tudo mais. Foi um podcast muito bom. Eu creio que parece que foi o podcast que teve mais visualizações até hoje. Ou seja, a gente deu para perceber que as pessoas se interessam muito nessa área de engenharia clínica. Isso. Eu acho que da pandemia para cá é uma área que o interesse cresceu, o mercado também cresceu muito, as normas estão sendo mais cobradas e isso envolve mais... obriga o profissional a estudar mais sobre as normas, então o mercado da hospitalar cresceu bastante. Por isso também a minha decisão por estudar mais essa área. Mas isso aí é uma outra pauta. Sim, com certeza. A gente vai fazer outras pautas aí. No nosso podcast aqui, a gente construindo com o Rony Bastos, é um podcast que eu viso, né, ajudar as pessoas. Então, a gente tem a visão de poder estar ajudando quem está em casa, que de repente não é da área. Hoje mesmo eu estava numa palestra que eu dei na escola que eu estudei minha vida toda, né? Desde o maternal até o ensino médio, fui dar uma palestra para os alunos do ensino médio que estão querendo se decidir qual curso que eles vão fazer. Eu estava hoje lá com eles, né, nessa palestra, o pessoal tirando dúvida, como é que é ser engenheiro, não sei o que. Tinham outros profissionais da área de direito e tudo, participando. E esse nosso podcast aqui, ele sempre, desde o início, também ele pode ser utilizado para quem ainda não se decidiu qual curso que vai fazer e principalmente para quem está na universidade e está perdido, porque a gente entra na área da arquitetura e a gente tem vários temas. Tem gente que se especializa em arquitetura, por exemplo, no centro histórico, que a gente tem aqui um campo no Centro Histórico de São Luís, tem Centro Histórico de Salvador, aí tem em Minas, tem vários locais, né? Pernambuco e tudo mais, que a pessoa pode se especializar e fazer só tipo de projeto de restauração. Então tem, sei lá, 50 opções. A pessoa está ali estudando ou se formou e está um pouco perdida em qual área ela atuar. E durante a nossa carreira, às vezes a gente está com 20 anos de carreira, posso decidir, vou entrar numa outra área de arquitetura, vou agregar valor, que é no seu caso que você comentou no começo, né, que entrou num ramo, já está entrando também em outro ramo, né, aumentando o leque de trabalho, de serviços que você pode pegar. Exato. E o mais engraçado, Rony, é que, na verdade, o que me levou para a arquitetura hospitalar também foi a arquitetura para varejo, né? Porque eu iniciei a minha carreira com arquitetura de varejo e aí houve várias evoluções. E aí chegou um ponto que uma oportunidade de arquitetura para varejo, que foi quando eu trabalhei numa distribuidora farmacêutica,
e eu tinha muito contato com a vigilância sanitária das capitais do Nordeste, e aí por conta dessa atribuição que eu tinha, eu migrei por um convite para voltar para o Maranhão, e aí eu entrei na MSE, que é a Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares, em 2019, e aí lá eu vim para trabalhar como arquiteta hospitalar, que para mim era um universo novo, mas a parte do contato com a vigilância sanitária era uma coisa que eu já tinha domínio de anos de experiência no Grupo Jorge Batista. E aí, por conta dessa migração, dessa oportunidade, eu migrei do varejo para hospitalar. E aí, da pandemia para cá, foi a área que eu investi conhecimento e iniciei a trajetória. Mas voltando sobre a arquitetura para varejo, como tu estava falando, né? Na faculdade, a gente tem contato com vários segmentos da arquitetura, né? Tem gente que se interessa mais por interiores, tem gente que se interessa por arquitetura patrimonial, tem gente que se interessa por obra. Eu fiz vários estágios, até em órgãos públicos na época, e no final da faculdade, eu tive a oportunidade de estagiar no Grupo Mateus, bem no final da faculdade, acho que era 7º ou 8º período. E o Grupo Mateus, ele abriu portas para mim, para o universo do varejo. Eu entrei no Grupo Mateus como estagiária, né? Passei 1 ano como estagiária. Depois eu evolui para trainee, porque eu já ficava os 2 turnos, né? Então já não era mais estagiária, eu evolui para trainee. E assim que eu me formei, eu fui contratada. E aí eu me tornei arquiteta do Grupo Mateus. Da primeira leva, lá de... Não vou falar o ano, porque lá 2000 e alguma coisa. E aí eu era da primeira leva de arquitetos, que era a Rafaela, Ediclise, de Ortino. Era uma equipe de arquitetos e engenheiros muito pequena. Hoje, o setor de engenharia do Mateus é gigantesco. Tem vários arquitetos, vários engenheiros. Tem agora também manutenção, obra, já tem outras subdivisões dentro da engenharia. Mas, na minha época, era um setor muito pequeno. Inclusive, nós éramos no escritório lá na BR, no CD. No CD mesmo. É. E aí, sim, o Grupo Mateus, ele me apresentou esse mundo do varejo, né? Inclusive, eu tenho uma foto icônica, eu estagiária visitando as obras da construção do Shopping da Ilha, porque o Mateus era âncora. E aí eu era a arquiteta responsável pelo projeto do Mateus do Shopping da Ilha. E eu tenho uma foto assim, o shopping em construção e eu estagiária indo visitar a obra. Posta lá nos teus stories aí. Produção, vou mandar essa foto. E aí, sim. E aí, Rony, sobre o varejo de supermercado. A Siri. E aí, Rony, sobre o varejo, como o Mateus me inseriu no mundo do varejo. No Mateus, eu aprendi como se monta uma loja, né, de supermercados, todas as suas características, porque assim, o cliente, quando ele entra na loja, o que ele vê? Ele vê o estacionamento, ele vê a linha de check-out quando entra, ele vê as gôndolas e vê o restaurante ou uma lanchonete, né? Ele vê aquilo ali do salão de vendas. Só que assim, existe um mundo atrás das paredes, né? A gente tem a parte das docas, tem a parte administrativa, tem a parte de produção, a peixaria, o açougue, a padaria. O que o cliente vê ali é uma área de exposição, né? As câmaras frias, As né? câmeras frias. Atrás daquelas paredes tem toda uma produção, né? Então, o Mateus, ele me ensinou sobre como montar uma loja. E aí, foram, acho que 3 ou 4 anos trabalhando no Grupo Mateus. E o Grupo Mateus acabou me abrindo portas para outros segmentos da arquitetura do varejo. Porque trabalhando no Mateus, o Mateus começou a expandir, o Mateus cresceu muito rápido. E aí ele começou a expandir no Maranhão e em outros estados também. Hoje o Mateus está aí já espalhado no Nordeste inteiro, né? Mas na época, lá atrás, a gente estava expandindo ainda para o Maranhão. Então, ele começou a expandir para shopping center. Então, o shopping center tinha como âncora uma loja do Mateus, que é um supermercado, que o shopping é excelente, porque chama muito público. E aí eu comecei a ter contato com a administração dos shoppings. Eu lembro que na época que eu trabalhei no projeto do Shopping da Ilha, trabalhei no projeto do Imperial Shopping, Imperatriz. E o Rio Anil? Não, aqui. o Rio Anil, ele já era a Rafaela, que era a arquiteta do Rio Anil. Porque a gente dividia as lojas pelos arquitetos, né? O arquiteto, a arquiteta ela era mãe daquela obra. Ela ia iniciar o projeto e ia entregar a chave na porta, entendeu?
E aí eu comecei a ter contato com o shopping center, porque aí a gente ia entender como era a infraestrutura de um shopping, o que o shopping estava disponibilizando para o Matheus, qual era a área, qual era a BL, aonde o caminhão ia fazer as manobras para poder abastecer a loja, qual era a área de docas. Então a gente começou a estudar a estrutura de um shopping para receber um supermercado. Com o passar do tempo, eu comecei a receber convites do shopping center para trabalhar no shopping. Então, assim, eu saí de uma posição que eu era a lojista, porque eu era arquiteta, daquela âncora, que era o Grupo Matheus. E aí eu fui convidada para fazer parte da equipe do shopping. E aí, na época, o Shopping Imperial, quem estava construindo era a Franeri, e a Franeri estava construindo um shopping em Santarém, o que era o Rio Tapajós. E aí eu aceitei o convite, eu fui ser coordenadora de comitê técnico em Santarém. E aí daí eu comecei uma trajetória de shopping center, que também é um segmento do varejo, né? Porque aí a gente tem duas vertentes. A gente tem o shopping como o empreendedor que está construindo um espaço comercial para chamar outros lojistas, né? E aí tem essa arquitetura da construção do shopping e tem também os lojistas menores que vêm construir dentro do shopping. E aí a gente tem várias categorias. Tem um lojista, o lojista pequeno, tem um âncora, tem um mega loja. E aí a gente vai tendo contato com esse universo. E aí, desse convite do Rio Tapajós, eu passei alguns anos... Em Santarém, esse. Em Santarém, da Franeri. Eu passei alguns anos trabalhando com o shopping center, né? Do Tapajós, eu fui para Boa Vista, Roraima, construí um shopping para Tenco. Na mesma função, eu era coordenadora de comitê técnico. Só para explicar o que é isso. O comitê técnico, ele é o elo entre a construtora e o lojista, né? Ao mesmo tempo que eu fiscalizo a construção do shopping, eu fiscalizo o lojista que está entrando, né? Uma Americanas, uma Le Biscuit, uma C&A, uma Renner. Quando ele entra no shopping, né, ele precisa receber a planta onde vai marcar tudo que ele vai receber. Água, esgoto, energia. É onde tem um caderno técnico que Exatamente. Vocês apresentam que tem que ser seguido, não é isso? Exatamente. A gente monta o caderno técnico, a planta técnica também, apresenta para a franquia, faz a reunião com a equipe técnica das franquias. Aí isso envolve as franquias maiores, as franquias de médio porte. E aí a gente faz a fiscalização para saber se o shopping está entregando tudo aquilo que a gente está descrevendo no caderno técnico. E quando a construtora da loja entra, a gente fiscaliza o serviço para saber se ela está obedecendo todas as normas que o shopping pede também. O shopping pede para que a bitola não seja reduzida, para não gerar uma diferença muito grande de pressão nas instalações. Não pode demolir essa parede porque é uma parede estrutural, não pode danificar o pilar porque é um pilar estrutural do shopping. Então, a gente fiscalizava tanto a construção da estrutura do shopping como a montagem da loja da franquia. Enfim, e aí fui para Roraima, fui fazer o shopping da Tenco. Na época, Roraima era a única capital brasileira que ainda não tinha shopping center construído. E aí a Tenco construiu o Roraima Shopping. Do Roraima Shopping eu fui para Teresina, fui trabalhar na equipe do shopping Rio Poti, que é o shopping da Sacavalcante, é o shopping da ilha de Teresina, né? É um shopping muito grande. Lá foi um desafio muito grande, foi o maior shopping que eu trabalhei, um shopping de... não vou lembrar agora quantas lajes ele tinha. É gigante, já fui lá. Muito um grande. Shopping muito grande. Foi meu maior desafio profissional no segmento de shopping center foi o Rio Poti, uma equipe muito boa. Os meninos da minha equipe até hoje são meus amigos pessoais. Enfim, tem vários. Diego Angelini, Gleice Soares, que era minha gerente. Lá eu era coordenadora, Gleice era minha gerente. A gente tinha uma equipe de arquitetos. Diego era nosso estagiário, mas depois que o shopping inaugurou, ainda passou muitos anos trabalhando lá. Remson era meu como se fosse um coordenador de técnicos, porque assim, é um shopping muito grande, era muita coisa para fiscalizar, era muita obra ao mesmo tempo. Imagina, tá num shopping do porte do shopping da ilha e tem obra em todas as lajes ao mesmo tempo. Imagina o tamanho da equipe para fiscalizar isso. Então, o shopping Rio Poti foi o meu maior desafio profissional e a minha equipe era muito boa lá. Do shopping Rio Poti, eu fui pro Caxias Shopping, que é um shopping da Amor e Coutinho? Da Amor e Coutinho. Sim, já fui também nesse shopping. Pronto.
Eu também participei da construção do shopping do Caxias, também era coordenadora de obras lá. É um shopping menor, mas também foi um shopping muito importante, porque ele estava num lugar muito estratégico. Acho que as pessoas passam por Caxias e não entendem a importância que Caxias tem para aquela região. Caxias é um polo universitário, Caxias é um polo comercial para toda aquela macro-região que passa ali antes de chegar em Timon. Então, a construção de um shopping ali, comercialmente falando, foi muito importante para aquela área. E aí foi que aconteceu a migração. Do Caxias, eu sempre tive muito contato com gerentes de obra, coordenadores de obra. E aí eu conheci um gerente que estava migrando do varejo para o farmacêutico. E ele me convidou para conhecer o grupo Jorge Batista. E aí o grupo Jorge Batista é uma empresa muito grande, onde a sede é no Piauí, mas ela atende do Pará até a Bahia. Em todas as capitais, do Pará até a Bahia, a Jorge Batista tem um ponto, uma sede. E aí eu fui convidada para ir para lá trabalhar como gerente de manutenção dos centros de distribuição farmacêutica. A Jorge Batista é a empresa que é proprietária das drogarias Globo, né? Então, ela tinha o ponto de distribuição, né? E tinha também o varejo para o consumidor final, né? Das farmácias. Então, eu passei alguns anos trabalhando no grupo Jorge Batista e foi nessa experiência que eu tinha contato com a vigilância sanitária, porque a vigilância ela fazia vistoria mensal em todos os centros de distribuição para saber se os medicamentos estavam sendo armazenados de forma correta, medir a temperatura de dentro do armazém para saber se não ia danificar o medicamento, para saber se os medicamentos que ficam em câmara fria estavam sendo armazenados. Então, assim, eu viajava o mês inteiro, né, do Pará até a Bahia para fazer essas visitas de manutenção. Fora essa parte da vigilância, também tem a manutenção predial do centro de distribuição, né? Analisar a cobertura, analisar a temperatura, a iluminação, as instalações. Então, por conta dessa experiência, eu tinha muito contato com a vigilância. Então, praticamente fazia reunião com a vigilância em todos os estados do Nordeste, para entender, tipo assim, chegava a notificação e eu tinha que ir lá entender o que a gente podia fazer para resolver, o que estava faltando, o que a gente podia melhorar. Teve também um período que entra a parte de arquitetura de varejo, que é a parte de ampliação. O grupo também estava crescendo, o grupo Jorge Batista. Eu trabalhei em algumas expansões do grupo. Em Jaboatão dos Guararapes, a gente duplicou o tamanho do galpão. Pernambuco, é? Em Pernambuco. Ou seja, a gente duplicou a capacidade de armazenagem do centro de distribuição, porque já era um gargalo. A gente não conseguia atender a demanda do mercado local, porque a gente não tinha onde armazenar mais medicamento. Então, a gente praticamente dobrou a área de armazenagem do centro de distribuição. Em Campina Grande também, lá a gente não fez ampliação, a gente mudou para um prédio novo, um galpão. Havia uma oportunidade de um galpão que a empresa estava se fazendo retirada, era maior do que a Jorge Batista tinha em Campina Grande, então a gente fez todo um projeto de reforma para receber a estrutura da Jorge Batista, porque também tem isso. Cada empresa tem a sua estratégia, tem as suas peculiaridades ali no layout de loja, no layout de CD. Então, a gente trabalhou em todas as adaptações de um CD que atendia uma outra dinâmica de mercado para receber a dinâmica do farmacêutico, né? Enfim, a gente trabalhou em algumas expansões, foi Campina Grande, de ampliação a gente teve Campina Grande, teve Timon também. O CD de Timon também a gente ampliou, houve uma ampliação nele, reorganização de layout. E já no meu período de saída da Jorge Batista, ele estava construindo um centro logístico para atender tanto a demanda dele e locar para outras indústrias também. Ele distribui para as farmácias, né? Esse grupo Jorge Batista está falando? Exatamente. São distribuidores. Ele é um distribuidor farmacêutico. Só que ele também tem a própria loja, né? Que é a Drogaria Globo. Resolveu botar a loja dele. Exatamente. Também. Mas ele é do Nordeste, acho que um dos maiores que atende o ramo farmacêutico do Nordeste. E aí, bebê, veio a pandemia, né? E com a pandemia, eu já tinha essa experiência de diálogo com a vigilância sanitária, veio o convite da MCE, né, para fazer parte da equipe. Era um momento onde
tudo era muito incerto, porque a gente não sabia o que era pandemia, a gente não sabia o que era necessário, né, para administrar ali a questão da pandemia. Então, eu entrei na MCE no momento onde a gente trabalhou a montagem de hospitais de campanha, né? Então, para mim foi muito inédito. Aos provisórios, né? Isso. Eu trabalhei nos 3 projetos de montagem de hospital de campanha do Maranhão, que foi o do Sebrae, um Imperatriz, e depois a gente montou outro ali no Espaço Renascença, que já foi na segunda leva da pandemia. Teve uma baixa pandemia, né? E depois a gente teve uma outra onda de contaminação, e a gente trabalhando nesses 3 projetos de hospital de campanha. Mas fora a questão da pandemia, a pandemia foi passando e a gente foi aprofundando, que eu te falei que foi um outro momento da minha carreira, né? Meio que desvirtuou uma coisa que eu trabalhava muito com varejo, e aí eu comecei a estudar mais sobre hospitalar, porque eu comecei a trabalhar com hospitais, macros, UPAs, policlínicas, centros de hemodiálise. Então, assim, dentro da arquitetura hospitalar, eu entrei num outro universo. Um universo que eu desconhecia, eu estudei muito, estudo até hoje. Hoje eu faço 2 especializações na área, uma com ênfase em BIM e uma em engenharia e arquitetura hospitalar. E, assim, foi necessário muito estudo para hoje eu me familiarizar. Hoje eu sou superintendente de projetos da CEMOSP, mas o setor que eu trabalho é um setor que trabalha com educação e saúde. Então, a gente trabalha nas reformas e melhorias das escolas do município e nas reformas e ampliações dos hospitais. Hoje, a minha equipe trabalha com o projeto do Socorrão 1, com o projeto do Socorrão 2, com o projeto do Hospital da Zona Rural. A gente trabalha enfim, hoje o segmento lá é saúde e educação. Educação e saúde, por exemplo. O que vocês estão lá, o foco, educação e saúde. Isso. Nas escolas, creches e nas unidades de saúde, básica de saúde. Assim, na verdade a gente trabalha da saúde com todos os portes. Todos. Né? A gente vem com o centro de saúde, que é o contato primário da população com a saúde. A gente trabalha com os hospitais. Então, a gente tem aí trabalhado nas reformas do Socorrão 1, que é um hospital de porta aberta, é um hospital de grande porte. O Socorrão 2, que a gente está agora trabalhando na ampliação. A gente vai entregar agora essa reforma do PS, do pronto-socorro, né, que é o primeiro impacto do paciente quando entra no hospital. Vem logo depois a ampliação. E o Hospital da Zona Rural, que a gente está entregando agora também a primeira etapa no final do mês. Essa ampliação é lá do Socorrão 2, é uma reforma ou é realmente uma ampliação mesmo? São os dois. A gente São vai os dois. trabalhar com a reforma, ou seja, a gente vai corrigir o fluxo de algumas alas, a gente vai melhorar as estruturas e, posteriormente, uma ampliação. Entendi. Muito boa essa trajetória que tu fez, né? Mostrando do varejo aí, né? Da parte de supermercados e tudo que... popularmente falando, né? A gente fala muito em varejo, atacado, mas o público que está em casa, a questão de mercado, supermercado, né? Também essa questão do empório também, né? Isso que eu vou falar contigo, assim, hoje eu brinco que eu tenho o CPF e o CNPJ, né? O CPF, eu sou superintendente de projetos na CEMOSP, e meu CNPJ, eu tenho a empresa. Hoje, como eu passei muito tempo trabalhando, porque assim, na verdade eu passei um tempo trabalhando em São Luís, e aí eu saí de São Luís, aí eu passei 7 anos, como a gente diz, trabalhando no trecho. Fiquei pulando de estado em estado, voltei para São Luís em 2019. Então eu passei 7 anos da minha carreira trabalhando em obras e retornei em 2019. Com isso, eu tinha muito contato com o varejo e tinha muito contato com fornecedores. Quando eu voltei para São Luís, em 2019, que eu decidi realmente abrir a empresa, botar ela mesmo para trabalhar, o que acontecia? Muita gente me procurava para pedir consultoria, para organizar a loja. Eu tenho alguns amigos que trabalhavam no varejo, que a gente tinha contato na época do Matheus, e eles pediam: Raíssa, eu estou com um cliente, ele quer reformar a loja, ou ele quer melhorar o fluxo da loja, vai lá dar uma visita, ele quer implantar um setor, ele quer implantar um açougue, vamos lá, vamos ver o layout. Então, a Ladrilho, quando ela veio muito por essa questão da indicação do varejo, entendeu? Então, quando eu retornei, eu fiz algumas adaptações para o mercado local. Eu estava conversando contigo que eu comecei a trabalhar também para o Mix Pinheiro. Eles também estavam fazendo ampliações.
Eu trabalhei no projeto do Empório Pinheiro, na Holandeses. Trabalhei no projeto do Mix Pinheiro do São Francisco, no Mix Pinheiro do Anjo da Guarda. Tem o supermercado, porque na verdade o Grupo Pinheiro ele tem o Mix, o Super e o Empório, né? Então tem também o supermercado Pinheiro no Parque Vitória. Então quando eu retornei, a Ladrilho começou a prestar essas consultorias. A gente precisa de uma consultoria para melhorar o layout, porque o Corpo de Bombeiros fez algumas pontuações. A gente tinha que corrigir a loja. Aí outro me indicava, não, Raíssa, ele trabalha hoje com a linha perecíveis, verduras, mas ele quer implantar um açougue com uma área de operação para tratar o açougue. Então a gente começou a prestar consultoria para esse varejo alimentício aqui em São Luís. E aí quando eu voltei, mesmo trabalhando o CPF para hospitalar, o CNPJ, ele continuava trabalhando para o varejo alimentício. Aí eu prestei serviço, enfim, para algumas lojas. A gente inaugurou a Playcado Holandeses, que já era mais para uma arquitetura comercial, não era varejo, mas também foi muito por indicação desse mercado de lojas, entendeu? Por exemplo, padaria. Hoje, esse cliente, por exemplo, o público que está assistindo a gente aí, ou os cortes que vão ser feitos aí, postados depois. Uhum. Então, por exemplo, aqui já dá um corte. O público hoje que quer uma padaria, né? Quer montar uma padaria, ele pode chamar a Raíssa, contratar a Raíssa, a Ladrilho, Arquitetura e Construção para fazer o projeto, consultoria e tudo mais. O que você tem para dizer para esse público? Pronto. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. O Empório Pinheiro, na verdade, quando eu conheci eles, lá antes de voltar para São Luís, eles queriam implantar uma padaria e uma lanchonete numa loja, e eu fiz uma consultoria para eles, se tinha espaço, se era viável. E recentemente eu fui chamada para prestar uma consultoria numa loja. Por favor. Ela hoje tem um supermercado, né? A cliente, ela trabalha no supermercado. Ela entendeu a necessidade de ter um espaço para o cliente sentar, tomar um café, fazer um lanche, e ela também proporcionar um espaço de padaria. Então, a minha consultoria serviu para entender se o espaço dela ia conseguir implantar essa padaria, fora aquele espaço ali da rotisseria, que é aquela praça de alimentação pequena, por caso do porte dela. A gente também tinha que entender se a parte operacional dela ia ter espaço. Porque, como eu te falei, o cliente, ele só olha aquilo que está exposto. Mas antes de ficar pronto, tem toda uma área de produção. Então, a consultoria serviu também para eu ver se a parte de armazenagem dela suportava mais essa demanda, se ela tinha um espaço onde a equipe dela da padaria pudesse fazer a produção, porque ela não ia comprar pronto ou só assar, ela ia produzir. Então, ela precisaria de uma área de produção, ela precisaria de uma área de lavagem dos utensílios, ela precisaria instalar um forno. Esse forno não poderia interferir na temperatura da loja dela. Então, nessa consultoria, a gente fez toda essa análise para poder falar para ela, não, dá para a gente analisar um projeto e implantar uma padaria e uma rotisseria dentro da tua loja. Então, sim, as pessoas podem me contratar para fazer essa análise. Ótimo, excelente, que às vezes a gente vê que tem uma estrutura que é para padaria, tem uma estrutura que tem aqueles tipos de padaria, que eu acho que mais antiga, né? Aquelas padarias mais antigas, que o cliente só chegava, comprava o pão, as coisas ali e ia embora. Pedia e ia embora, isso. E tem a padaria que a pessoa pode chegar e tomar um café ali, né? Uhum. E tem já a padaria que ela já se transforma assim, ela é padaria e também já serve, por exemplo, almoço. Sim. Aí já entra no ramo de restaurante aí também, né? Eu acho, Rony, que na verdade entrou dentro do dia a dia também do cliente, entendeu? Não ir no supermercado só para ir no supermercado. Eu sou um exemplo muito, muito prático disso. Por exemplo, o Empório Pinheiro ali, da Holandeses, ele foi implantado numa área onde não tinha esse mercado. A gente não tinha o lugar mais próximo para fazer o mercado
ou a gente subia na avenida para ir lá no Mateus do Shopping do Automóvel, ou descia para ir para Olho d'Água, ou vinha para Coama. A minha irmã Então foi estratégico. Foi estratégico, que é uma coisa também que o arquiteto tem que levar em consideração. Do Empório Pinheiro, eu participei desde a visita do imóvel. Então, assim, o arquiteto também é um papel importante para entender a viabilidade do negócio. Eu participei das visitas do imóvel, a gente fez uma avaliação, o que eu te falei antes, se ia ter uma área de carga e descarga, se teria como implantar uma área de produção. O Empório Pinheiro já queria vir com a proposta de rotisseria e padaria. Se ia ter espaço para fazer uma produção, para poder levar esse produto já pronto lá para a rotisseria. E falando sobre o cliente, que acaba que a gente como cliente também faz essa análise. O Empório Pinheiro, ele fica... A minha irmã é vizinha de fundo, ela mora no Ilhas Gregas, né? Então, assim, a minha sobrinha, desde pequenininha, ela sempre pedia para ir lanchar no Empório Pinheiro. Eu não vou lembrar agora o nome, ela era pequenininha, não sabia falar, ela falava uma palavra muito engraçada. Então, acontecia que eu usava o útil, eu juntava o útil ao agradável. Eu pegava a minha afilhada, levava para lanchar no Empório Pinheiro, dava aquele suco de laranja, dava um pão de queijo e aproveitava para fazer minhas compras, entendeu? Então, acaba que eu acho que hoje já entrou na rotina do consumidor. Ir no seu mercado, não só para ir no seu mercado, mas para lanchar, para sentar, para tomar um café, para fazer uma reunião, para trabalhar um pouco também, entendeu? Já entrou, acho que na rotina do consumidor, essa busca por um espaço não só de compra, mas também um espaço de alimentação, de trabalho, de distração. Reunião, o pessoal faz muita reunião. Muito em café, eu mesmo faço muita reunião em café. Que a pessoa vai lá, faz a reunião, de repente ela toma ali o café, abre o notebook ou o que for. Responde uns e-mails. Isso, e aí depois ainda vai e faz uma comprinha ali, compra o pão, alguma coisa ali, tudo. Você estava falando a questão do forno, né? Tem que ver se o forno não vai interferir na temperatura da climatização da loja. A gente sempre vê quando eu vou na Fribal, né? Sempre olho lá aquele forno lá, né? Estirando o pão ali e tal, mas a gente não sabe. Por detrás tem toda uma logística, exatamente. Né? Tem toda uma estratégia, todo um projeto pensado para aquele equipamento estar ali. Para Fribal também, tu já... Não, para Fribal eu nunca prestei serviço. Fica aí a dica. Interessante, porque a gente vê que é um mercado que cresceu. Sim. Né? A gente, né, a Fribal entrou no ramo aí, né? Tinha a Fribal ali. Tá crescendo, tá expandindo carnes, também. né? Que era a Fribal Era um açougue, na verdade. Isso, né? E depois ela entrou com padaria e aí depois foi crescendo. Empório. E aí hoje, né, tem um empório, né? Hoje ela tem uma Fribal, né? Acho que quase toda a região tem um polo de Fribal e o ramo do empório está crescendo, outras empresas estão entrando, o Empório Pinheiro é um. Isso. Agora já tem, o Mateus também, né? Tá entrando na área. Já tem o lá da Coama, Sim, Empório sim, Mateus, exato. ele vai abrir, vai expandir em outras áreas, Lembrando né? que esse conceito de empório, ele, assim, a diferença dele do seu mercado é porque o empório, ele oferece para o consumidor um produto selecionado. Ele não é aquele produto popular do dia a dia. É um queijo importado, é um presunto importado, é um material de primeira. A proposta do empório é justamente trazer para o consumidor essa escolha de um produto mais premium, entendeu? E aí tu chega lá, por exemplo, tu quer fazer uma noite de queijos e vinhos, tu já tem uma adega, né? Foi uma preocupação muito do Empório Pinheiro ter uma adega bem representada, com uma variação de vinhos e bebidas, para oferecer para o cliente, ter uma exposição de frios, de queijos, de salame. Então, assim, a proposta do Empório é trazer esse produto mais requintado para o cliente. Entendi. A sua experiência na parte de restaurante, tá? Ali no Mateus da Coama tem um restaurante lá, é um restaurante, né? Que já ampliou várias vezes, né? Isso, foi só ampliando, fez aquela parte de cima também agora. Isso. Como funciona o restaurante dentro do supermercado ou dentro do empório? É a mesma coisa de um restaurante fora, pode-se dizer, ou tem alguma diferença? Não, assim, eu acho que é bem semelhante a área de produção. No caso do Mateus da Coama, eu acompanhei a evolução, mas não como arquiteta. O Mateus tinha como arquiteta especialista nesse segmento a Rafaela Alves. A Rafaela, durante muitos anos, ela era arquiteta que fazia a implantação
dos restaurantes e lanchonetes do Matheus, né? Então a Rafaela ela é especialista nisso. Mas como eu trabalhava com ela, eu acompanhava também a evolução do trabalho dela, porque em algumas lojas do Matheus, por exemplo, o Shopping da Ilha, a loja inteira era minha. Eu era a arquiteta responsável pelo projeto. Mas aquele pedaço ali do restaurante... Aquele setor a Rafaela que era entrava. da Rafaela. Tanto o projeto Entendi. quanto a parte de interiores, né? Toda a humanização, como ia ficar a comunicação visual, como ia ficar os revestimentos, a proposta de interiores, tudo era da Rafaela. Mas como eu acompanhava, porque era um projeto feito em conjunto, né? Eu como arquiteta da loja e ela da padaria, do restaurante... Assim, a logística do funcionamento, da operação, é muito semelhante a um restaurante, né? Tem aquela, na parte de buffet, a parte que fica ali à disposição do consumidor, e tem uma retaguarda. Tem uma área de cocção, tem uma área industrial, de cozinha industrial, uma área de lavagem. Então, assim, tudo respeitando as normas, né? De vigilância sanitária, mas tem toda uma área de produção ali por trás. Tem uma área de cocção, tem uma área onde são preparadas as comidas, tem a área de distribuição, como é que é organizado para ir para o buffet, para a exposição do cliente, e tem também a área de retorno. Quando tudo aquilo ali é retirado e desmontado, tem uma área de lavagem que recebe esse material para ser higienizado, organizado, para começar tudo de novo no dia seguinte. Então, assim, é muito semelhante a uma operação de um restaurante. Tudo bem que o restaurante fica ali 24 horas funcionando, ou então... o restaurante tem um turno, né? Ele começa a produção para o almoço, aí tem uma produção para o jantar. O do supermercado não. Abriu o posto do supermercado, ele está ali oferecendo para o cliente. No caso, vou usar um caso do Matheus, né? Que tem a opção do café da manhã, tem a opção do almoço, tem a opção do lanche, tem a opção do jantar. Então, praticamente o supermercado que fica ali girando 24 horas. No caso, abriu ali 6 da manhã, um exemplo, 6, 7 da manhã, o supermercado vai fechar meia-noite. Imagina, quanta gente nessa produção aí trabalhando. Vários turnos, né, sendo turnos. trocados. Quantas equipes não trabalham ali dentro? Trabalhando sem parar. Então, vamos falar aqui da questão da arquitetura hospitalar, né? A gente já falou um pouco da arquitetura hospitalar, mas, por exemplo, há alguma semelhança entre, por exemplo, algum conhecimento que você tinha na arquitetura aqui do varejo, você utilizou ali, que você até citou ali na parte do grupo Jorge Batista, né? Isso. Lhe ajudou, mas da parte de arquitetura ali, de varejo, tem alguma semelhança ou é completamente diferente? Rony, a arquitetura hospitalar, ela é um segmento muito, muito específico, né? Tem as suas semelhanças, mas em relação à metodologia de trabalho, né? A forma como tu vai puxar as informações para poder elaborar as modificações que tu precisa. Eu sempre achei que o arquiteto ele tem um pouco de psicólogo, né? Para tu entrar no hospital e entender quais são as melhorias que tu tem que fazer naquele hospital, tu tem que conversar com a equipe, tu tem que conversar quem está ali dia a dia no hospital atendendo aquelas pessoas. Eu sempre trabalhei para o SUS, né? Eu digo que hoje sou arquiteta do SUS. Nunca trabalhei numa rede particular. Então, todos os hospitais que eu trabalhei, tanto no governo do estado como na gestão municipal, sempre foram com hospitais públicos. Então, assim, para a gente entender como melhorar um hospital, como corrigir os fluxos, como melhorar a estrutura para atender melhor a população, eu sempre conversei muito com as equipes. Não só com os diretores. Tem uma importância clara em você conversar com o diretor administrativo, com o diretor clínico. Ele vai dar os acréscimos nele ali em relação às reformas, às ampliações, mas sempre conversar com a equipe que está trabalhando. Isso acontecia muito no Matheus. Quando a gente ia reformar uma loja, a gente conversava muito com a equipe de loja, a equipe de produção. Então, sempre a semelhança entre as duas é esse diálogo, né? Porque a gente faz loja para o consumidor, mas também para o funcionário, né? As melhorias, como eu te falei, a loja não é só o salão de venda, tem também toda uma área administrativa por trás das paredes. O hospital também. Então, assim, a semelhança, eu vejo muito essa questão do diálogo com quem usa no dia a dia. As necessidades, né? As necessidades. Porque, assim, o hospital, ele tem uma arquitetura específica, né? A gente trabalha com porte de hospital macro-regional, porte de UPA, porte de hospital, porte de maternidade, que são
as dimensões, né? E aí, sempre que a gente vai entrar para melhorar, para ampliar, para corrigir, a gente sempre conversa muito com a equipe de farmácia, com a equipe de atendimento, a equipe de recepção, até mesmo a equipe de manutenção. Uma coisa que as pessoas talvez não saibam, os hospitais, eles têm equipes de manutenção. Tem uma engenharia que funciona ali no dia a dia, porque assim, como a gente conversou no começo, a engenharia clínica Mara está crescendo muito. O interesse está crescendo muito. Da pandemia para cá, a gente viu realmente a necessidade de entender que o hospital não pode parar. O hospital tem que estar ali o tempo todo em eterna manutenção. Então, assim, um equipamento quebra, eu não tenho como mandar o equipamento consertar numa autorizada, aquele serviço ficar ali indisponível. A gente tem que resolver do dia para o outro. Então, existe uma equipe de manutenção que fica dentro dos hospitais também, entendeu? O ar-condicionado parou. Cara, a gente tem que tentar ver. A luminária queimou, tem que trocar. Então, os hospitais, eles também têm essa equipe de manutenção. É um setor de manutenção. Que é um setor de engenharia dentro do hospital. Que muita gente deve desconhecer isso, mas os hospitais também têm um setor de engenharia. Claro que, para cada porte, exige um dimensionamento de equipes diferente. Eu trabalhei no Hospital da Ilha, na implantação, a gente implantou em várias etapas, e lá no Hospital da Ilha tem uma equipe própria de engenharia. Tem um gerente de engenharia, tem um engenheiro clínico, tem um engenheiro predial. Então, assim, olha o porte do hospital. Eu falei Shopping da Ilha, Hospital da Ilha. Eu estava falando do Hospital da Ilha. Eu sempre confundo os dois. O Hospital da Ilha, olha o porte desse hospital. Tem que ter uma equipe lá trabalhando para atender as necessidades. Raíssa, parou de funcionar um tanque. Cara, um tanque vai impactar o fornecimento de oxigênio para quantos leitos? Então, hospitais de grande porte geralmente tem uma equipe fixa lá de engenharia. E aí, quando a gente vai reduzindo os portes, quando a gente vem falar de um hospital municipal, não só municipal, eu esqueci agora o termo, um hospital menor, essas equipes vão reduzindo. Por leito, né? Que geralmente, por né? quantidade de leitos, isso. A gente tem os hospitais de 30 leitos, de 20 leitos, de 50. Os macros, os maiores, a gente já conta de 100 para frente. Tem vários portes. Só que essa questão dos portes, a gente vai para vários segmentos, né? Tem um das unidades de pronto atendimento, aí tem o porte 1, 2, 3. A gente tem para maternidade, porte 1, 2, 3. UBS, que é o de assistência básica, né? As UBSs, as UPAs, as maternidades, enfim. O Hospital da Ilha ali, com licença, ele funciona total ou ainda está faltando uma parte funcionar e tudo? Rony, porque eu vi que, eu me lembro que eu estava, na época, numa empresa que fazia o gerenciamento, foi feito com a verba do BNDES, né? E pelo PVMA, e essa empresa fazia o gerenciamento desse recurso junto à Sinfra, né? Aqui, a Secretaria de Infraestrutura aqui do Estado. E na época eu me lembro que era um valor expressivo, né? Se falava em questão de maior hospital público do Estado. Hoje o Hospital da Ilha é o maior hospital público do Estado. Pois é. Então, quando a gente fala assim da grandeza dele, né? Até pelo valor que eu olhei, eu disse, isso aqui vai ser o maior mesmo, por esse valor. E hoje, atualmente, assim, eu escuto falar muito, tanto nas redes sociais, quanto depoimento de pessoas e alguma coisa da mídia. A gente escuta ainda muito, assim, eu não falar em vários outros hospitais. No da Ilha, não escuto falar muito assim. Eu não sei se ele já está aberto total, está funcionando a todo vapor, ou se ele entrou, está só consulta, se ele não tem assim, aquela questão, um hospital completo, tipo vamos falar de SUS, tipo um Socorrão 1, um Socorrão 2, que tem aquele movimento, aquele fluxo maior. Eu não sei se é assim que ele funciona, ou se ele fica mais só com consulta, exames, eu não sei como é que funciona. Hoje, assim, porque eu já vai fazer 10 meses que eu não estou mais trabalhando para o Estado, eu estou no município, né? Então, assim, lembra que eu te falei que o Rio Poti foi meu maior desafio no varejo? Sim, sim. O Hospital da Ilha foi meu maior desafio no ramo hospitalar. Assim, de longe, foi o maior hospital que eu fiz parte da equipe, foi acho que uma das maiores entregas que eu fiz.
Quando eu estava na MCE e estava trabalhando nas entregas, a gente entregou o hospital em etapas, né? Então, eu participei da entrega das enfermarias, eu era fiscal dos contratos, então eu participava ativamente da montagem dos leitos, da entrega dos móveis planejados, das montagens das cortinas hospitalares. Eu tinha alguns contratos que ficavam comigo, né? Que eu era responsável pela entrega e pela montagem. Então, eu participei da etapa das UTIs, das enfermagens, dos consultórios, da UTQ. O Hospital da Ilha é o único hospital público do estado que tem uma unidade de tratamento de queimados. Nenhum outro hospital público no Maranhão tem essa especialidade, e lá tem. Só que assim, quando eu saí da MCE, a Cinfra ainda estava no hospital fazendo uma entrega final da parte administrativa. Então eu lembro que eles ainda estavam construindo a ala administrativa do hospital. Não sei como está hoje, não sei se essa sala já foi entregue, até porque nunca mais a dinâmica no município está tão corrida, as entregas também lá estão num ritmo muito acelerado, muita obra, muito trabalho, muita entrega. Eu acabei não me informando mais, mas assim, o hospital em si, ele já estava praticamente em pleno funcionamento. O que faltava era só o administrativo, que era uma área no térreo. Tu já chegou a entrar lá alguma vez? Fui algumas visitas assim, mas mais externas, porque a gente estava na época acompanhando, eu não era o gestor, fazia parte do programa, mas eu não era gestor dessa obra. Na época eu estava só na parte de rodovias. Mas eu cheguei a acompanhar porque tinha uma parte de estacionamento e a gente tinha que ver a questão de drenagem, alguma coisa, né? Tem a parte lá de logística. A gente chegou a tirar umas medidas, ver umas questões de projeto, na parte de drenagem lá. E por fora eu rodei. Não cheguei a entrar, não, mas sim. faz tempo isso. Lá, porque quem olha da avenida, a gente olha a entrada ali dos pacientes, a entrada da ambulância, a entrada do paciente pedestre para consulta, para visita. E aí por trás tem a entrada operacional, né? O abastecimento do restaurante dos funcionários, o abastecimento do hospital, os seus insumos, e tem a entrada de funcionários. E aí é um outro nível, né? São níveis diferentes. É como se fosse quem está no hospital é como se fosse um subsolo. E aí só essa ala do subsolo que ainda não estava entregue. Mas assim, o hospital, ele estava em pleno funcionamento. Não sei como é que vai ficar a dinâmica dele, se vai ser um hospital porta aberta. Eu sei que hoje, até porque eu tenho conhecidos que já se internaram, que já passaram por cirurgias lá, que já fizeram consultas, e assim, é um hospital que está em pleno funcionamento. E eu te digo, modéstia à parte, porque enfim, eu fiz parte dessa entrega e eu tenho muito orgulho do funcionamento do Hospital da Ilha, mas é um hospital público com perfil, com cara de hospital particular. Entendi. A entrega, os equipamentos que foram entregues, a qualidade a preocupação em ter móveis planejados para atender melhor o paciente, as enfermarias, os postos de enfermagem, ou seja, os profissionais, foi muito trabalho ali. Foi uma entrega que eu tenho muito orgulho. Muito bom. É sempre bom a gente trazer para o público que está em casa essas informações, né, da época, como é que foi construído e como é que está funcionando, o que vai ser. Porque essas informações que você tem, e algumas que eu tenho, muita gente só chegou lá, olhou, passou lá na época da obra e olhou, chegou e já está pronto. Não sabe o que teve por detrás, né? As lutas que foram para estar nessa obra. Então, essas informações elas são importantes a gente trazer para esse público, assim, essa visão de quem trabalhou lá, né? Porque tem a visão de quem já foi atendido, de quem passou só na frente lá. Essa visão de quem trabalhou lá, ela é interessante a gente trazer aqui para o pessoal que está assistindo o podcast, né? Essas informações que tu estava falando. O subsolo aí não tinha sido entregue, mas eu saí de lá. Uma das coisas que tem a semelhança com o varejo é justamente essa questão da área de operação, né? Porque é a mesma questão do seu mercado e de um shopping. O shopping, por exemplo, o shopping para mim é um tipo de arquitetura, é um tipo de empreendimento que as pessoas não sabem, mas o shopping funciona 24 horas. Como eu te falei, no Rio Poti, foi o shopping que eu tive a maior equipe, foi o maior desafio, e eu ainda tive a oportunidade de acompanhar uma parte da operação, porque o shopping inaugurou e o comitê de obras continuou funcionando. Então, assim, o shopping center, ele é uma cidade, ele funciona 24 horas. O lojista entra ali de 10 às 22, mas a partir de 22 começa
uma outra dinâmica. Começam as obras, começam as manutenções do shopping, das lojas, começam as pequenas reformas, os ajustes. Isso fica até 10 horas do dia seguinte. E aí 10 horas o shopping abre e funciona tudo de novo. Então o lojista, o consumidor não tem essa visão. O hospital, eu vejo essa semelhança. Quando a gente vai se consultar no hospital, quando a gente vai fazer algum procedimento, ou até mesmo se internar, a gente não consegue ver a totalidade de um hospital em funcionamento. Não sabe que para a gente estar ali numa consulta, ou para a gente estar ali fazendo um procedimento, tem uma parte de CME, onde o material é esterilizado, uma área onde todos os suprimentos são armazenados, uma área onde tem uma produção de alimento para os pacientes, para os funcionários. O hospital, ele tem uma cozinha hospitalar. Existem normas de funcionamento para uma cozinha dentro de um hospital. E aí, quanto mais delicado fosse a especialidade, por exemplo, um hospital oncológico, imagina, eu tenho um setor específico para alimentação do paciente oncológico. Então, o hospital, enfim, ele é o universo. Se a gente for entrar aqui, a gente vai fazer um episódio só sobre arquitetura e engenharia hospitalar. Mas, assim, o hospital também, ele tem esse universo que o paciente que entra lá, ele conhece uma parte da operação do hospital. Ele não consegue ver a totalidade. Não consegue ver uma área de manutenção, um abrigo de oxigênio, uma usina de gás. Então, assim, existe toda uma engenharia por trás de um funcionamento de um hospital. Mas nós vamos fazer um podcast especial só sobre hospitalar. Hospitalar, excelente. E Raíssa, e agora nós vamos aqui para um tema muito interessante do nosso podcast, que eu digo que é tão importante quanto as primeiras etapas aqui do nosso podcast. Quem é a Raíssa fora da arquitetura? Quem é a Raíssa fora do trabalho? Quem você é? Menino, a Raíssa está passando por uma fase nova na vida, né? Mas eu acho, tu me conhece há uns 15 anos aí por baixo, né? Passamos por várias fases juntos, Sim. né? Desde a parte jovem até essa fase adulta e tal. Inclusive um beijo pra Laís. Mas hoje, cara, essa Raíssa de 2024, eu tenho priorizado muito o tempo, né? Com o que eu gasto meu tempo. Então hoje a Raíssa, ela é uma Raíssa mais família, né? Hoje eu tenho uma sobrinha, que é minha afilhada, que eu sou apaixonada por ela, que é a Maitê. Então hoje a Raíssa, todo o tempo vago que eu tenho, eu tento ficar com a minha família. Tem o meu companheiro também, que também é um cara que está dividindo ali o dia a dia comigo. Mas hoje a Raíssa ela é muito família. E eu também tenho a parte da Raíssa amiga, que eu também priorizo muito. Eu sei que a correria do dia a dia, a gente trabalha, a gente vai para reunião, a gente só quer chegar em casa e descansar o final de semana. A gente tira a força do nada e fala assim, cara, vou tomar um café com as amigas. Então também tem esse momento de lazer com as amigas, de sentar, tomar um café, que é o meu hobby. Se tu pergunta assim, Raíssa, qual é o teu hobby hoje? Tomar café. Conhecer abrir uma cafeteria, vamos conhecer essa cafeteria. Então eu gosto disso, de estar com a minha família, estar com a minha irmã, estar com o meu companheiro, estar com os meus amigos, estar com as minhas amigas. E agora que eu estou numa fase também de casa nova, gosto de receber as pessoas em casa, gosto de fazer ali pequenos encontros em casa. Isso é bom demais. Tomar um vinho. Então essa Raíssa de 2024 tá nessa fase, assim, o tempo tá passando muito rápido. Então, assim, tô tentando priorizar, gastar meu tempo com pessoas importantes. Excelente, muito bom. Para quem não sabe, eu conheci a Raíssa, ela estava na universidade ainda, né? Isso, diretora de diretório acadêmico. Era, na época de diretório acadêmico, né? Engraçado, tem gente que entra no diretório acadêmico e não quer mais sair da faculdade, que é legal ali, que ela conhece todo mundo, faz evento, faz festa. Aí quer ficar ali um tempão, né? Eu brincava muito com Miriam também, que estava junto contigo, né? Miriam Kelly, um abraço, um beijo pra Miriam, tá? Miriam Kelly, né? Encontrei ela outro dia no Mateus, toda chique, toda arrumada. Elegante sempre, toda arrumada, fazendo compra. Oi, tudo bom e tal. Conversei lá com ela. Um beijo, Miriam, um abraço. Me lembro de vocês duas lá na... Minha casca de bala da universidade. Isso, na universidade. Fazíamos festas caloradas. Isso, e a gente entrava, tinha uma gráfica, eu fui apresentar a gráfica para vocês
para os alunos imprimir os projetos com a gente, né? Na gráfica que a gente tinha. A gente patrocinava os eventos. Era o nosso principal patrocinador. Eu acreditava na ideia, né? Exatamente. Sempre acreditei. E aí era legal demais. E eu me lembro que... Acho que não sei se tu te formou antes do que Miriam, não sei, acho que... Formei antes. Foi eu falava pra Miriam, tu vai ficar aí nesse negócio de diretório acadêmico, de festa, verdade, tu larga isso e vai te formar com brincadeira com ela, né? Mas é legal. Miriam fazia 2 faculdades. Ela fazia um curso na UFMA e um curso na UEMA. Isso. E ainda tinha isso, que ela tinha que se dividir em 2 cursos, né? Sabe uma coisa também que eu tava lembrando, Rony? Tu também teve um papel importante na época da ECAD. A ECAD moldou uma geração de projetistas em São Luís, sabia? Eu lembro que toda vez que tu lembra que eu passei um tempo morando fora e sempre que eu vinha tirar férias em São Luís, eu parava para fazer um curso contigo. Ah, isso, nós entramos com o curso também. Eu fiz umas férias, curso de instalação elétrica, depois eu fiz de gestão de obras, que foi até o Murilo Reis que deu esse curso de orçamento de obra pública, né? Isso. Toda vez que eu tirava umas férias em São Luís, eu fazia um curso na ECAD. Olha aí, outro dia eu postei uma foto do nome que a gente tinha, era ECAD Cursos. Aí eu postei, acho que foi uma foto que eu achei aqui de 1900 e carne de porco. Não, gente, não é tanto assim não. De 2000 e alguma coisa. Aí eu postei lá e botei, quem viveu, viveu. Saudades. Então assim... Eu lembro dessa época que a gente parava para fazer um curso de algum software, ou de orçamento, de obra pública, de gestão de obra na ECAD. Sim, foi muito legal. Teve fases e fases. A fase da gráfica, era só gráfica. A fase dos cursos. Aí depois eu disse, né? Eu falei comigo mesmo. Migrou para engenharia. Eu disse assim, ou eu entro de vez na engenharia, ou eu largo a engenharia de mão. Vai estudar engenharia e tal, aquele negócio todo, para não entrar de vez. Então, fica essa dica para você que está em casa aí. Formou, mas tu tá ali com uma outra função. Sim. Eu quero entrar na minha função, eu formei, mas eu ainda não consegui. Eu tô rodando de aplicativo, ainda não consegui e tal. É entrar de vez. Se você não largar aquilo mesmo ali, entrar de vez, o que eu fiz, eu disse, eu vou vender a gráfica. Fechei o curso. Não, primeiro eu vendi a gráfica, ainda continuei com o curso. Vendi a gráfica, essa que foi a linha do tempo, vendi a gráfica. Fiquei ainda com o curso. E aí depois eu encerrei curso, eu vou entrar na engenharia de vez. Ou pegava mesmo, ou eu largava de mão. Aí eu disse, não, agora eu vou. Agora vai. Aí era aquela, ou vai ou racha, não tem ou vai ou racha, né? Aí tem alguns amigos meus, assim, da área de gráfica, me perguntam, Rony, não era melhor tu ter ficado com gráfica e tal, com empresa e tal, tudo? Eu disse, meu amigo, é melhor onde eu tô hoje. Eu não falo assim, né? As decisões que a gente toma, né? Principalmente as decisões profissionais, eu não me arrependi de nenhuma delas. Graças a Deus. Todas as decisões que eu tomei, eu não me arrependi. E isso é uma evolução. Houve a fase do curso, houve a fase da plotagem, houve a fase que era só projeto, eu entrei com obra, hoje é obra, é projeto, é consultoria. O que tiver aparecendo aí na área de engenharia, a gente, lógico que tem as especialidades, mas foi o que tiver... Foi tudo um caminho, né? Tudo um caminho. E depois que a gente vai ver que a gente percorreu um caminho, é interessante, né? E o Rony que está aqui hoje, o Rony que é empresário, que é engenheiro, é um Rony que passou por tudo isso para valorizar e se tornar o profissional que está aqui hoje. Sim, eu te agradeço. E assim, alguns comentários de internet a gente fazia, né? Que eu postava, aí a gente sempre lembrava. Raíssa, eu te conheço desde o tempo lá que tu estudava na UEMA, que a gente tinha a gráfica, que eu ia lá levar panfleto. Exatamente. Fazia promoção de plotagem A1, A0, A2, A3, que naquela época os professores
pediu tudo impresso. Os professores pararam de pedir impresso, me quebraram na época. Tinha que pedir, era tudo impresso, os professores que estiverem assistindo aí. Mas, enfim, tudo vai migrando, tudo vai evoluindo, a gente tem que se atualizar. A pessoa que fazia manutenção nas máquinas da datilografia naquela época, uma empresa de manutenção e máquinas de datilografia. Surgiu o computador, ela, não, vamos migrar, vamos aprender a fazer manutenção em computador. Sim. Vamos migrar para isso. Quem tinha naquela época empresa que alugava aquelas empresas de vídeo, né? Alugava fita. Locadora, né? Aí depois aí passou. Tu foi longe, Rony, aí eu fui longe. Aí tinha do que alugava o DVD, aí lançou o Blu-ray, né? Isso. Veio, aí depois acabou. Agora tudo é stream, é tudo na internet. Então, quem não migrou, né? Quem não soube migrar foi ficando. Adaptar. E a dica que eu dou para quem está em casa é todo tempo migrando. A Raíssa está aqui, ela estava aqui na arquitetura de varejo, aí ela já deu mais um passo para... Aí agora ela está nas duas, ou seja, e hoje... outra coisa, Rony, sempre valorizar... Tem uma gama, né? E sempre valorizar os lugares onde você passa, sabe? Todo lugar é uma escola. Eu sempre falo, para quem eu pergunto, eu tenho as amigas que até hoje trabalham no Grupo Mateus, eu falo, gente, o Mateus foi uma escola para mim. O Mateus abriu portas, assim, para todos os lugares que eu fui, em algum momento, numa entrevista, numa conversa, as pessoas falam assim, cara, trabalhou no Mateus. Assim, foi meu primeiro, não foi meu primeiro, foi meu último estágio na universidade, fui trainee no Mateus, minha primeira experiência profissional foi como arquiteta no Mateus, e o Mateus foi uma escola para mim. Então, assim, valorizar todas as oportunidades que você tem também. Certo. E fé, você, como é sua fé? Eu tenho muita fé. E eu acho que eu nunca tive tão próxima de Deus como esses últimos anos eu tive. Graças a Deus. Isso é muito bom. Então, assim, Raíssa, eu quero te agradecer. A gente está chegando aqui no final do nosso podcast. Eu que agradeço por essa oportunidade de estar aqui conversando com você. Isso é muito bom. E eu acho engraçado aquela evolução. A Rony agora está com podcast. Isso. Gente, isso aqui é muito bom. Isso aqui é para a gente... ver a galera que fez parte também de toda a trajetória que eu acompanhei, sim, pessoas que se destacam no mercado, e juntar podcast só em São Paulo, só no Rio, não, cada sua cidade aí pode ter um podcast, chamar a galera de várias áreas para poder falar. Profissionais, são várias isso, áreas, de várias áreas. O nosso aqui é da área de construção, sim, né, aqui na nossa cidade. Então é isso, Raíssa. Muito obrigado por aceitar nosso convite, tá? Fica aqui nosso convite para mais vezes. Você sempre será bem-vindo aqui no nosso podcast. Já digo que vai ter um episódio só sobre engenharia e arquitetura hospitalar. Pois pronto, o público que está em casa aí, que gostou do nosso podcast aqui, pode visitar as redes sociais da Raíssa. Deixa aqui para eles o endereço das suas redes sociais. Tem a da Ladrilho, né? Que é a Ladrilho Constru, porque na verdade a Ladrilho ela já prestou consultoria para construção e eu já trabalhei com construção, mas por questão de tempo eu não consegui evoluir essa parte, mas é @Ladrilho Constru. Isso, e tem o seu Instagram também, né? Quem quiser te seguir lá pode estar te seguindo também. Então, Raíssa de Carvalho, e esse vídeo aqui tá nas nossas plataformas do YouTube, o nosso canal Construindo com Rony Bastos, e vai estar indo para o nosso Instagram também, engenheiro.ronibastos. Eu vou estar marcando lá a Raíssa, a Ladrilho Arquitetura, e vocês podem ficar aqui com a gente. Então, Raíssa, muito obrigado. Muito obrigada também pelo convite, Rony. Gente, então é isso. Até o nosso próximo podcast.